Não sei. Então, a ideia é falarmos um bocadinho sobre os antecedentes do SAL, o que levou Exato. à criação desse programa. E se calhar podíamos falar um bocadinho porque é que se interessou pelos temas da habitação, enquanto arquiteto. Foi sempre um tema que... Bom, isto no fundo os arquitetos sonhavam sempre muito com a nova produção de casas, não é? Das famílias. Não necessariamente para os mais pobres, mas também para os mais pobres. Não é? Por outro lado, houve muito trabalho de projetos 10 anos antes do SAL, não é? Em que quase todos nós tivemos oportunidades de fazer bairros sociais. Alguns deles com bastante qualidade, como você sabe. Portanto, depois disto, começámos a trabalhar, a dar a volta, a ver porque é que estávamos a fazer bem ou se estávamos a fazer mal. Que é uma coisa que, em geral, os arquitetos não pensam nisso. Ver quem tem, se não se pode melhorar, se não se pode atuar de outra forma. A verdade é que, nos últimos tempos, nos últimos 7 anos, 8 anos, antes da Revolução, estava-se a fazer o maior bairro de Lisboa, que era o bairro de Chelas, com edifícios de grande altura, com edifícios com grandes espaços, que não se sabe bem, hoje em dia, como é que são utilizados, porque são espaços vazios, enormes, muito caros, ainda por cima. Portanto, neste período, nós começámos a pensar se tínhamos razão em fazer estes grandes bairros que se estavam a fazer por toda a Europa. E não só, e na América Latina, e nos Estados Unidos, enfim, nos vários países, nas várias regiões. E uma das coisas era talvez passar para coisas mais pequenas, mais adaptadas aos tipos de famílias e de pessoas, e que se podia fazer uma coisa, não de um grande bairro novo, uma grande cidade nova, porque Chelas é uma cidade enorme, que passa de Chelas e os Olivais devem passar dos 100 mil habitantes, e, portanto, apesar da arquitetura ser boa, é um exagero de produção. Portanto, isto foi muito importante para nós, porque enquanto estávamos a fazer isto, estávamos a pensar se estávamos a fazer certo. Lá pelo facto de outras Europas também terem feito isto, a verdade é que países como a Alemanha, ou como a Inglaterra, ou como os nórdicos, não faziam bairros desta escala, excepcionalmente, e em geral só logo a seguir ao pós-guerra, porque depois já não se podia fazer assim. Portanto, no fundo, eram bairros enormes, só de pobres. Mas, ao princípio, ainda não eram só de pobres. Ao princípio, havia engenheiros, havia arquitetos, havia muita gente lá que tinha também. Havia 5 categorias para se perceber bem esta ligação. Depois disso, os últimos já eram quase só mesmo dos pobres, que vinham do campo, ou que vinham das colónias, que ainda eram, nessa altura, portuguesas. O Nuno investigou sobre esses bairros? Andámos a investigar sobre isto, fizemos muitos inquéritos. Fez isso aonde? No Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que apesar de ser de engenharia, tinha um sector que me foi entregue em 1964, com sociólogos, com gente de várias formações. Foi uma experiência também nova do laboratório. Como também a França tinha, a Inglaterra tinha, a Itália tinha. A Espanha, por acaso, e a Espanha também tinha, mas não se dedicavam muito à habitação propriamente dita. E quais eram as grandes conclusões? As conclusões é que devíamos passar a fazer, tinha que se rever, se devíamos fazer casas com mais áreas ou menos áreas, se deviam ser casas com muitos elevadores ou poucos, ou que não precisassem de elevadores, que podiam fazer outras soluções, como ter outras atividades que não fossem só as da habitação. Portanto, mas tudo isto, portanto, quando chegou o 25 de Abril, em 74, e que eu tive a oportunidade
de ir para o governo durante um ano, também não foi mais que isso, pusemos em prática uma série de coisas que nós pensávamos que eram experiências a fazer. E esta mudança, no fundo, era uma oportunidade de fazer uma experiência. Podíamos chegar até à conclusão que era um disparate, que se deviam fazer outras coisas. A verdade é que serviu para isto. O dito sal serviu para as pessoas irem para lá, mas também serviu para nós fazermos uma avaliação comparando com os que se tinham feito antes. Também há aí um interesse particular a partir de 65, das próprias pessoas. E também pelo empowerment. Que é pelo empowerment. Ora bem, vai conhecer na América Latina. Essa era a grande novidade que nós podíamos introduzir a seguir à Revolução em Portugal, que era a de que as pessoas também deviam entrar no esquema de fazer estes bairros novos, eles próprios atuando diretamente, sendo uma espécie de gestores do bairro, embora não tivessem que o pagar, porque isso pagava ao Estado em parte, mas o Estado não pagava tudo. O Estado pagava uma parte, eles tinham que arranjar recursos mínimos para isso e ser responsáveis por isso. Eles até podiam dizer, não gostamos destes arquitetos, não nos entendemos com eles, e eles iam embora. E vinham outros. Fizeram-se várias experiências, até de pessoas notáveis, que tiveram que ir para fora, porque os clientes, que era como se fazem os clientes ricos, porque é que os clientes pobres não podiam também fazer o mesmo? Não é? E qual era a lição que a América Latina trazia para esta experiência? A América Latina ensinou-me muito, não é? As favelas do Rio, na Argentina, eu andei por lá, como andei em Marrocos, que tinha uma experiência muito interessante, e portanto, daí tirámos algumas conclusões. Mas eles também não fizeram muito mais do que... Eram experiências muito apoiadas pelo Banco Mundial, que aqui no caso de Portugal não funcionou, porque as Nações Unidas tinham viam mal a questão de Portugal e da guerra, etc. Mas pronto, foi assim. Isso para mim deu-me força para podermos pôr isto em prática, estas novidades. Também, daqui de 2 anos depois, veio a Constituição, vieram os municípios, etc. E muitos deles disseram que não queriam esta experiência e começaram por outro processo. É aí que entra também o regime cooperativo, sim, não é? Sim. Não, a cooperativa é praticamente ao mesmo tempo. Isso é importante. É que uma coisa eram casas para pessoas que já lá estavam com barracas e, portanto, podiam discutir, ou casas que iam ser para gente que vinha de Angola, de Moçambique, etc., e que esses não podiam estar a discutir com os arquitetos se o bairro devia ser assim ou não devia ser assim. Para isso, era preciso, portanto, substituir esse empowerment que se estava a pensar de início, fazê-lo através das cooperativas. E essas cooperativas que eram muito fortes nos nórdicos, muito fortes em França, muito fortes em Itália, menos em Espanha e muito pouco em Portugal, nessa altura, e era só para a classe média alta. E isto passou-se para os pobres. Portanto, houve muitos bairros que depois continuaram por aí fora. O Cisa, por exemplo, no caso de Évora, daquele grande bairro de Évora, não foi do Sal. Do Sal teve um bocadinho só. Foi de duas cooperativas diferentes, de 2 partidos até diferentes, e que, portanto, fizeram este jogo. Daí que, portanto, o projeto foi feito por dois autores até. Portanto, a questão das cooperativas foi muito importante, porque quantitativamente foi muito mais importante que o Sal. Há praticamente uma cidade de cooperativas, por exemplo, ali perto de Lisboa, a 10 km, 15 km. Matosinhos, por exemplo, nunca teve o Sal, mas teve cooperativas de habitação muito boas. Então, na sua opinião, porquê é que se mitifica tanto o Sal? Difícil de responder essa pergunta.
Eu diria que por facto de ser trabalhado, sobretudo nas áreas mais centrais, com aquela coisa muito, muito ativa que se passava na rua, nas universidades, etc. Isto aconteceu que parecia que, no fundo, a política estava toda ali. Não era verdade, também havia nos outros sítios. Mas políticas talvez até mais suaves, mas mais duráveis. O Sal, portanto, correu um certo risco por aí, não é? Porque eram sítios muito complicados, porque, no fundo, era centro de cidade, com bairros, no caso de Lisboa, eram bairros bairros de lata. No caso do Porto, eram ilhas antigas, como tinha havido em Inglaterra, e que ainda lá estavam os restos, e que era utilizar os pátios das casas, da burguesia, digamos assim. E esta diferença fez com que fizesse muito barulho ao longo desta operação, porque era uma operação nova, porque era uma operação em que os próprios moradores desses sítios... Agora, nas cooperativas, os moradores não estavam lá. Por definição, eles estavam a vir da África, estavam a vir do campo, estavam a vir de sítios e, portanto, inscreviam-se numa. Era muito difícil fazer esse diálogo dessa forma. Que memórias é que guarda enquanto Secretário de Estado de Habitação? Quais foram os momentos mais tensos da sua relação com as associações de moradores e com as brigadas? Com as associações houve muito poucas... Eu não me lembro de haver coisas difíceis. O que fazíamos era grandes sessões, por exemplo, sobretudo no Porto, em que se discutia como é que vamos fazer isto, como é que vamos fazer aquilo outro e tal. Mas essas grandes discussões de 200 pessoas na Escola de Arquitetura, como aconteceu no Porto, como se conhece, não eram tão úteis, no fim e ao cabo, como isso. A utilidade importante nisto era no dia-a-dia. Isso é que era importante. Em todo o caso, havia que discutir a questão dos dinheiros, havia que discutir as questões dos terrenos, que nem todos eram públicos, eram privados. Portanto, havia coisas a discutir muito sérias e que não ficaram resolvidas. Aqui para nós, podemos agora dizê-lo, que algumas delas foram sofridas, mas não foram aceites. Por exemplo, o caso também da área da Ribeira. A área da Ribeira, que agora que é da Unesco, atualmente é uma área da Unesco, foi feita com o mesmo método do Sal. As pessoas discutiram, foram eles próprios que decidiram quem é que saía para outros bairros, para se fazerem as obras. Eles fizeram uma autogestão. Essa autogestão é o tal empowerment, não é? Portanto, essa é que era a base para mim do tempo que eu lá passei, que foi só um ano. Depois ainda se guardou alguma coisa. Havia gente na Associação no IRU, enfim, neste tipo de instituições, mantiveram, e alguns dos bairros chegaram a ser 3 ou 4 anos mais tarde. Mas a verdade é que não se fizeram mais novos. E não se fizeram muitos dos que estavam previstos. Porque se considerou que aquilo era muito politizado, sobretudo depois das eleições. Depois das eleições, depois dos municípios e todas essas coisas. Aí os municípios acharam que o problema era com eles, não é? E, portanto, já não serviu muito para isso. Portanto, foi uma experiência interessante, que depois utilizou-se depois para outros sítios. Naturalmente não se teriam feito coisas como se fizeram os de Évora e os outros das cooperativas, etc., se não fosse este impulso, mas coisas como aquelas que se passaram não se voltaram a passar. Depois agora há outra coisa. Agora há muito mais gente que se vai embora das cidades e gente que comprou andares que agora não podiam, e no fundo não podiam pagá-los, não é? Portanto, com toda essa série de problemas, mas a verdade é que agora aparentemente não fazem falta casas em Lisboa e no Porto e no resto. Porquê? Porque
porque as pessoas, entretanto, compraram casas no mercado. E agora não sabem é pagá-las. Mais uma vez, há sempre o problema do custo, há sempre o problema do preço. Vamos só falar, quis fazer uma filmagem junto destas fotografias. Esta é uma das que eu gosto mais. Porquê é que este bairro é tão importante, na sua opinião, para... Primeiro, este bairro era um bairro de ilha, portanto, muito degradado, muito baixo, muito degradado, ao pé daquelas torres que se estavam a fazer junto às Antas do Porto, no sítio do futebol, das Antas e tal. Mas havia uns vazios. E, portanto, eles queriam fazer as casas. E aqui fez-se uma experiência muito clara de casas baixas, de casas de pátio, casas em pátio. Eu penso que as casas são muito boas, são interessantes, foram baratas, relativamente baratas, e fez-se uma fase muito interessante. Isto aqui, como se vê, por esta fotografia, já estão muito modificadas. Já mudaram telhados, já mudaram as janelas, já mudaram muitas coisas, não é? Mas isso faz parte do tal empowerment. Claro. Mas há aqui uma estrutura que relembra as ilhas, não é? Representa as ilhas, ilhas, representa as ilhas, mas fazendo ruas novas. E não as ruas que eram todas em cima ali nas casas. E, portanto, nesse aspecto. Depois tinha um pátio próprio, que até se podia fechar um bocado com pano, ou coisa assim, se quisesse a família vir comer cá fora, ou coisa assim e tal, e não ser vista pelos outros. Do ponto de vista da habitação, era fazer uma solução à antiga, de casas baixas com os seus pátios, mas com uma arquitetura nova. E que, de facto, foi interessante. Eu não sei se esta, por exemplo, isto é o novo, não é? Esta fechou, não sei quem é que deixou fechar, porque em rigor devia ter, por exemplo, uma solução daquelas, que era só para a chuva. Mas aqui já é quase que um quarto, naturalmente é um quarto, uma sala metida já cá fora. Vamos encontrar regras, mas pronto, mas isso também faz parte do filme.